Bicicleta, patins, boneca, peão, tudo isso parece estar no passado para as crianças. O Natal deste ano são os chamados produtos eletrônicos que encabeçam a lista de desejo dos pequenos para o Papai Noel. Um levantamento feito pelo Datafolha revela que o desejo de 23% das crianças até 12 anos é ganhar produtos eletrônicos de Natal. Brinquedos mais convencionais, como boneca, carrinho e bicicleta, aparecem sem grande destaque na pesquisa. O resultado é um reflexo da chamada Geração Z. São jovens e crianças que nasceram a partir da década de 90 e cresceram num ambiente de alta tecnologia e informação. O grande desafio, então, é saber qual o presente certo para cada idade e atender às expectativas dos filhos. Privar as crianças da tecnologia é uma tarefa impossível. Para os pais, a melhor dica é ter bom senso e fiscalizar o uso desses tipos de produto. Pois é, tantas dúvidas, né, dos pais numa hora dessa. E você, tem também? Mande sua pergunta aqui no g1.com.br/globonews ou então para a nossa central de atendimento a partir de agora. O telefone é 4002-2884, que nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Rio de Janeiro com a filósofa e escritora Tânia Zaguri. Tânia, muito bom dia. Bom dia, querido. Obrigado por estar aqui com a gente de novo. É um prazer. Ana. Doutora Margarete dos Reis, psicóloga e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Também agradeço mais uma vez pela presença dela. Obrigada, doutora. Bom dia para a senhora. É sempre um prazer. Começamos por aqui, doutora. Smartphones, tablets, jogos eletrônicos, paixão das crianças hoje, é isso que elas querem ganhar no Natal. Indicado para que idade? A partir de que idade? Bem, é indicado, em geral, assim, o tablet para crianças mais novas, por causa da segurança. E depende, assim, né, de como que os pais vão fazer essa escolha. E como é que eles vão monitorar o uso desses brinquedos eletrônicos daqui para frente para as crianças. O tablet tem muita coisa, musiquinha, filminho, tem muita coisa que pode distrair. E os pais é que têm o dever de monitorar o uso. E os outros os recursos que as crianças pedem, os pais têm que ver se está de acordo com a fase, como é que eles vão acompanhar essa utilização. Para você, pergunta de assinante, escreveu aqui para a gente e diz o seguinte: presentes como tablets e smartphones têm deixado as crianças muito mais sedentárias. Acho legal, mas seria o presente correto? Kelly Ferreira, te fazendo a pergunta. Olha, a pergunta é ótima, porque eu ia começar justamente falando nessa pesquisa que vocês apresentaram, que é bem interessante, mas reflete exatamente aquilo em que nós pais devemos pensar, pais e educadores, né? A primeira coisa, a diferença entre necessidade e desejo. Uma coisa é o que a criança quer, até porque, se nós formos pensar bem, a maciça, né, propaganda hoje que a gente assiste em todos os meios de comunicação sobre esses tablets, computadores, joguinhos eletrônicos, evidentemente que cria um desejo na criança. Além do mais, não vamos discutir que é muito, muito motivador, até para nós adultos, né? Agora, é preciso que os pais pensem, primeiro, na idade do filho. Eu, particularmente, acho que o que está acontecendo é que as pessoas estão com pressa de dar coisas para o filho ter individualmente, né? O computador é seu, o tablet é seu, e com isso eles vão ficando muito mais, digamos, independentes, entre aspas, no sentido de que vai se tornando difícil para o pai administrar o que o filho está fazendo. Monitorar, né, Tânia? Exatamente. São vários então, aspectos. Eu acho que, só para concluir, eu acho que isso é o que deve basear os pais. E quanto, para responder a pergunta dele, é que é importante a gente saber que o tablet, computador, tudo isso junto, somado, não deve ultrapassar o número de horas que a criança fica na escola e que a criança brinca livremente. Por quê? Nós estamos com estatísticas contundentes que mostram aumento de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, até no Brasil, que não era um país de obesos. Nós já estamos sendo um país de sobrepeso. E, finalmente, para complementar, não esquecer que desejo é uma coisa, necessidade é outra. E a criança tem necessidade de correr, de brincar. Então, o sedentarismo é que conduz essas coisas. Ele está certo, nosso ouvinte. Eu queria fazer uma pergunta para a Margarete justamente sobre esse último aspecto. Margarete, o problema é que, às vezes, a gente fala não para o filho ou para a filha, mas o que acontece é que os coleguinhas da sala de aula, quase todo mundo tem, né? Um smartphone, um tablet, enfim. Como o pai deve agir nesse momento para convencer que aquilo não é necessário para aquela idade do filho, por exemplo? Quem passa os valores para os filhos são os pais.
Então, obviamente que os pais querem que os filhos acompanhem os amiguinhos, que eles tenham as mesmas possibilidades, mas eles têm que avaliar se essa criança ela tem tempo ali para fazer essa brincadeira com outras crianças, se ela está tendo brincadeira que leve a exercícios físicos que a criança precisa para descarregar energia. Como bem foi falado pela Tânia, eu acho que essa é uma questão assim muito importante. A criança parece que está brincando com os brinquedos eletrônicos e ela está ali distraída, ela está brincando, ela está sendo estimulada, mas às vezes ela está parada, às vezes ela não está se relacionando com outras crianças. Então, o mais importante de tudo é buscar o equilíbrio das coisas, é saber dosar as coisas. Não é tirar, não é esconder, porque hoje você não consegue mais evitar que a criança tenha acesso e, como bem foi falado, os adultos ficam muito também entusiasmados e hipnotizados, porque hoje o que as crianças mais assistem são os próprios pais com alguma coisa, ou um tablet, ou um celular, e muitas vezes cada um com o seu, e elas querem ter o delas também, porque criança aprende muito mais com modelo, com exemplo, do que com aquilo que é falado. Agora, os valores têm que ser transmitidos e praticados no ambiente familiar. Tânia, independentemente se o brinquedo presente é tecnológico ou tradicional, qual é o melhor brinquedo para cada fase da vida da criança? Bem, de acordo com a idade, né? Como a gente disse. A primeira providência, eu sempre digo, os primeiros passos nessa tecnologia toda que nos cerca é o equilíbrio. Ela colocou muito bem, né, a nossa colega lá de São Paulo, mas é importante que a gente saiba que não é tudo que a criança pede que a gente tem que conceder. Porque é aquilo que eu falei, às vezes a necessidade da criança é uma e cabe aos pais analisar isso e o desejo é outro. Até por isso que ela é menor de idade, por isso que ela é inimputável. Por quê? Porque ela não tem capacidade de resolver por ela mesma. Então, se você dá essas coisas para o seu filho, porque aí ele te dá sossego, entre aspas, e você também pode usar o teu joguinho, o teu tablet, ficar na televisão, pensa um pouquinho, porque a gente não é pai só para fazer o filho ficar sorridente. A gente é pai para transformar ele numa pessoa de bem, produtiva, cidadã. Então, como nós falamos aqui já, e vamos repetir, os valores são o principal. Então, o equilíbrio é que tem que ser pesado e medido. E eu queria só, para finalizar, lembrar uma coisinha. Vocês lembram quando a gente era pequenininho, Natal, presente, são duas coisas. Hoje em dia virou sinônimo. Natal não é sinônimo de presente. Natal é uma comemoração familiar, religiosa, né, que tem um sentido familiar muito importante. Agora, o presente, a gente antigamente pensava assim, meu filho merece ganhar isso. É uma coisa que não entra mais nem em questão, mas eu acho que precisamos voltar a isso. Para ele também aprender a ter responsabilidade sobre os seus atos. Difícil, né? Convencer a criança Exatamente. Que Natal não é presente, né? Margarete, Não, tem uma dá pergunta presente, aqui. mas não tudo correndo, né? De assinante para você, Margarete. É o seguinte, a Andréia acha que hoje em dia está muito difícil concorrer com os eletrônicos e a internet. Como fugir desses presentes tecnológicos? Pois até mesmo as bonecas, carrinhos e outros já são altamente eletrônicos. E aí entra na pergunta que eu fiz. É um presente para cada fase da vida, né, da criança. Exatamente, é um presente para cada fase da vida e mesmo que o brinquedo apresente esse recurso tecnológico, eu acho que cabe ao adulto, que é sempre quem vai acompanhar, que é sempre quem vai promover, né, um uso adequado até dos brinquedos, e sejam eles tecnológicos ou não, estimular brincadeiras que envolvam relacionamento e brincadeiras que façam um aproveitamento, sempre otimizem esse aproveitamento. Então, essa escolha, eu acho que pode até cair numa coisa que você... eu não escapei de alguma coisa que tem a parte tecnológica envolvida. Mas como que você bota o lado criativo e como é que você estimula o potencial criativo da criança para ir além disso? Né? Porque realmente a criança ela pode pegar e ficar só naquela coisa da repetição. Tá? E é a tendência, mas o adulto pode estimular, acompanhar e criar outras, né, otimizar esses brinquedos e essas possibilidades
de brincadeiras, né? Tânia, temos mais perguntas de assinante. Agora o Wellington, ele pergunta o seguinte: meu sobrinho de 2 anos pediu um computador. Estaria desperdiçando dinheiro dando um presente como esse para ele? É a dúvida, né? Eu acho que de forma alguma você deve dar para o teu filho de 2 anos um computador. E o primeiro computador que a criança vai ter não é obrigatoriamente dele. É preciso que a gente veja que mundo individualista é esse que a gente está vivendo, que daqui a pouco cada um de nós tem que ter um computador para si, um tablet para si, e o teu filho vai querer isso. E como é que você vai controlar? Então, é muito importante que a gente entenda que ele primeiro tem que aprender a partilhar. Depois ele pode ter o seu. Se você perceber que o teu filho já tem maturidade para ter autonomia a esse ponto. E lembrando aos pais que até os novos tablets mais modernos e joguinhos, eles têm filtros para o pai poder definir número de horas de uso, porque isso também é importante, e principalmente o conteúdo dos joguinhos que eles jogam, porque tem coisas terríveis por aí. Tem muito, mas tem, né, Tânia? Obrigado Nada. pelas dicas aqui. Espero ter sido útil. Claro, Ana.